Fala galera! E aí, bora lá falar um pouco mais de função, adquirir um pouco mais de conhecimento e evoluir ainda mais a nossa aplicação? Na última aula a gente falou sobre função, né? Então, primeiro a gente falou como capturar o elemento e armazenar numa variável. Depois criamos a nossa primeira função e demos um exemplo de bloco de código. E como que a gente invoca essa função, ou seja, a gente chama essa função. Nesse ponto aqui, apenas o navegador armazena essa função, prepara ela para ser executada. Depois, quando a gente quer, a gente tem que avisar para ele, olha, executa essa função, invoca, chama essa função, que é feito dessa forma aqui. Nessa aula, eu vou falar com vocês outras formas de declarações de funções, que é muito importante você conhecer, porque a gente utiliza todas quando a gente está desenvolvendo uma aplicação. E também vou começar a dar uma introdução sobre eventos, né, manipulação de eventos, que é o que a gente vai estar estudando nas próximas unidades, ok? Especialmente na unidade 2, que é toda focada em eventos. Eu disse que nessa nossa aplicação a gente vai capturar o produto que foi consumido e a gente vai fazer alguma coisa com esse produto. Essa função vai ser o bloco de código que eu vou utilizar para fazer alguma coisa com esse produto. Por quê, né, pessoal? Olha, quando a gente carrega o site, então eu vou apagar esse código aqui, que para a gente nesse momento não é importante, e vou mostrar de novo no console essa variável, tá? Então, console.log. Ó, pessoal, esses espacinhos em branco não tem necessidade, tá? Você pode deixar tudo juntinho, que não tem problema. Eu gosto e acho uma boa prática de programação que você deixa um espacinho para ficar mais fácil de enxergar e ler o código. Visualmente está muito mais simples da gente ler e entender esse código, tá certo? Mas fica a seu critério. Não é regra você deixar esse espacinho aqui, ó, tá? Dentro da função. Você pode deixar tudo juntinho, que não tem problema. Então eu vou executar e vou exibir, né, o campo input que eu capturei através aqui desse comando do document, né, acessando o documento e executando a função getElementById. Tá? Vou atualizar a página. Vou abrir aqui o console. Vou deixar aqui no jeito e vou atualizar a página. Então veja que quando a página foi atualizada, que o navegador encontrou o script, ele automaticamente lê e executa esse script e aí ele exibe no final o input que foi carregado. Só que agora, olha, se eu digitar aqui, por exemplo, Guaraná, e clicar nesse botão adicionar, olha, nada acontece, praticamente, né? Ó, ele está trazendo para mim só a tag input, mas não está trazendo o que a pessoa digitou, ok? Então, para que eu consiga criar essa interatividade, essa interação com o nosso usuário, com a pessoa que está usando o software, né, essa aplicação, a gente tem que manipular os eventos. Não é criar eventos, é manipular eventos, mas eu vou falar mais sobre isso com mais detalhes na unidade 2. Agora eu só vou dar um exemplo para que a gente possa entender um pouco mais o uso de função. Para que eu faça essa manipulação de evento, eu vou criar um outro botão aqui fora do formulário, um botão. E o texto desse botão, eu vou colocar validar informação. Tá? Então, esse botão, salvei, vou atualizar, está lá o botão aqui embaixo, validar informação. Ou seja, quando eu clicar nesse botão, vai acontecer um evento de clique, né? Então, eu quero pegar esse evento e programar algo dentro dele, tá certo? Para que isso possa ser feito, eu tenho então que criar uma função. Então, vou vir aqui no VS Code, no meu script, eu vou criar uma função. Então, function. E eu vou chamar de exibe informações. Lembra que a gente não pode colocar cedilha, acento e por aí vai, tá? Bom, vou criar uma função aqui então, estou declarando uma função, então a sintaxe é function, a palavra reservada function, o nome da função e abre e fecha parênteses, ok? Então, eu quero o seguinte, olha, quando eu precisar que essa função seja executada pelo navegador, eu quero que ele exiba no console o conteúdo que está lá dentro
da tag input do produto. Então, eu vou pegar minha variável produto, que está armazenando aquela tag, aquele elemento, ponto, e eu quero o value, tá? Que é o valor que está sendo armazenado, que a pessoa digitou. Vou salvar, vou atualizar, veja que nada aconteceu ainda. Se eu clicar aqui no botão validar informação, nada está acontecendo. Por quê? Porque o evento, quando eu clico, acontece. Só que eu não estou falando o seguinte, olha, esse evento, ele vai executar essa função que a gente criou aqui. Porque, por enquanto, a função foi criada e está na memória. Só que ela não foi executada, ela não foi chamada, ela não foi invocada, ok? Então, aqui no botão, eu tenho um atributo que vincula a função que eu quero que seja executada quando aquele clique acontecer, quando eu clicar naquele botão. Então, eu vou usar uma variável que faz parte do button, que é chamada de onClick, e eu vou colocar aqui o nome da função que eu quero que executa, ó, exiba informação, ok? Então, aqui, ó, entre aspas, eu coloco exibe informação. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu vinculei o botão, peguei a ação de clique desse botão, ou seja, quando eu clicar nesse botão, essa variável aqui, ó, esse atributo onClick, ele vai ser executado. E aí, ele sempre é executado, tá certo? Só que agora eu quero que quando o clique acontecer, ele execute a função que foi criada aqui, ó, por nós, né? E que o navegador apenas viu e colocou lá na memória. Ele está esperando a hora que você pedir para ele executar, tá? Então, eu vou salvar aqui o script e vou salvar o HTML. Atualizar a página. Então, veja que não aconteceu nada até agora. Agora, quando eu clicar, vou colocar aqui um produto Guaraná. Quando eu clicar sobre validar informação, que é um botão, a palavra Guaraná apareceu aqui no console. Então, ou seja, uma função é um bloco de código que eu criei. Esse bloco de código ele não é executado no momento que você cria. Você cria aquele bloco para falar o seguinte, olha, em determinado momento da minha aplicação, eu quero que o navegador execute aquela função. Tá? Então, por isso, se a gente não criar função, a gente não consegue manipular os eventos. O evento não consegue vincular o código que a gente quer que execute quando uma ação de um botão for clicado, por exemplo, né? A gente não consegue vincular esse código a isso. Então, a gente tem que criar uma função que é um bloco de código. Ok? Então, essa é uma das primeiras usabilidades que a gente tem para uma função, tá? Que é vincular aos eventos. A outra é, por exemplo, evitar que a gente tenha duplicidade de código. Como assim? Eu quero que nessa função ele mostre no console o valor que foi digitado no campo input do produto quando a pessoa realmente digitar alguma coisa aqui. Então vamos dizer que esteja em branco, né? Então, ó, se eu deixei em branco, se eu clicar, ele está mostrando aqui, ó, um espacinho em branco. E não é isso que o comportamento que a gente quer. A gente quer o seguinte, olha, ele primeiro vai verificar se foi digitado uma descrição do nome de um produto, para depois exibir. Se não, ele mostra na tela um alerta, olha, você tem que digitar o nome dessa função. Para isso eu vou fazer uma validação, tá certo? Beleza. Então, quando eu clicar nesse botão, que ele chamar a minha função, aquele bloco de código que eu deixei reservado. E aí, antes dele, na hora que ele for executar essa função, antes dele exibir na tela o conteúdo, eu vou fazer uma validação. Se o conteúdo que foi digitado aqui não for em branco, então ele exibe. Se não, ele pega e mostra uma mensagem de alerta para a pessoa. Olha, você tem que digitar o nome de um produto. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Então eu vou usar aqui uma estrutura condicional chamada if, tá? Que ela toma uma decisão. Então, então você pode ler dessa forma. Se o campo que a pessoa digitou estiver em branco, manda uma mensagem para o usuário, um alerta. Se não, mostra o conteúdo dessa variável lá no console, ok? Então vamos lá. Se o campo produto, que é o input, ok? Ponto value,
que é o valor que a pessoa digitou nele, for igual ao espaço em branco, né, que eu simbolizo aqui com abre e fecha aspas, e como é que eu faço igualdade? Eu acabei de falar para vocês nas outras aulas que o sinal de igualdade é de atribuição. Como que eu comparo o que a pessoa digitou no campo com o espaço em branco? Eu vou usar um outro operador que é um duplo igual. Então, duplo sinal de igual, pessoal, eu estou comparando duas coisas. Um único sinal de igual, eu estou atribuindo valores a variáveis. Então, se eu deixar assim, ó, só o igual, eu estou dizendo o seguinte, ó, pega esse conteúdo e salva dentro do campo input, lá no valor do input. Então, eu preciso colocar dois iguais. Igual a espaço em branco. Então, se o conteúdo que foi digitado no campo for exatamente igual a espaço em branco, ou seja, ele não digitou nada, então é um bloquinho de código também, eu vou abrir chave, e aqui dentro eu vou emitir um alerta, alert, usando a função alert, entre aspas eu vou colocar a mensagem de alerta, por exemplo, nome do produto não foi informado. Ponto e vírgula. Então, essa função, ó, veja, JavaScript tem um tanto de funções prontas. O log do console que exibe isso daqui nessa parte, né, internamente para o usuário não ver, né, é uma função pronta do JavaScript. Alert, abre e fecha parênteses, é uma função pronta do JavaScript. Então, JavaScript também tem uma série de funções prontas. A gente vai discutir muito sobre isso durante as outras aulas, ok? Se for espaço em branco, que o cara não digitou nada, eu mostro o alert. Se não, ou seja, eu digitei alguma coisa. Então, se não é else, que é o contrário do if. Se eu estou validando se a pessoa, o campo está igual em branco, ou seja, se não tiver em branco, ele vai ter alguma coisa preenchida. Então, é o else que é executado. Então, eu vou tirar esse código daqui e vou colocar dentro do bloco de código do else. Então, se o campo input do produto for igual a espaço em branco, alerta o usuário, dizendo para ele que ele tem que digitar lá o nome do produto. Aí, pessoal, é o seguinte, se ele entrou no if e executou essa parte, ele não executa o else. Então, ou ele executa o if, ou ele executa o else. Certo? Então, se o que ele digitou no campo não foi em branco, então, preenchido alguma coisa, ele escreveu alguma coisa, mostra essa alguma coisa na tela. Agora, se foi em branco, mostra esse alerta e não mostra o que está na tela. Então, esse else não executa. Então, ou executa esse, ou executa esse. Então, é uma estrutura de decisão que tem aí, no mínimo, dois caminhos para se seguir. Ou segue o caminho, se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu essa determinada coisa, segue outro caminho. Tá? Então, são fluxos diferentes. Quando eu clicar no botão validar informação, ele vai executar a função informar, exibe informação, e vai validar se o campo foi preenchido ou não. Tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou atualizar a página. Toda alteração, lembrando que você faz no HTML, no CSS ou no JavaScript, você tem que atualizar a página para que isso seja carregado aqui e funcione corretamente, ok? Então, olha, eu não vou informar nada. Esse placeholder aqui, pessoal, para vocês lembrarem, né? Qual o produto consumido? É um texto que fica como dica para o usuário. Se você clicar em cima, ele vai sumir a partir do momento que você começa a digitar. Por exemplo, Coca-Cola. Então, o valor do campo é quando você digita. Se você deixa em branco, ele exibe uma informação, mas para apoio. Está dizendo para a pessoa, orientando a pessoa, olha, aqui você tem que digitar o produto que foi consumido. Então, Coca-Cola, e vou apertar, vou pressionar aqui o clique do validar informação. Quando eu clico, olha lá, apareceu a palavra Coca-Cola. Ou seja, o campo produto não está igual a espaço em branco, então ele executa o else. Agora, se eu não digitar informação nenhuma e deixar em branco e clicar aqui na validação, ele aparece um alerta com a mensagem que eu configurei. Nome do produto não foi encontrado, não foi informado. Eu dou um OK para a aplicação continuar funcionando. Ou seja, se
né? Ele faz a verificação. Se a descrição do produto for informada, ou seja, se o produto .value for igual, que é simbolizado pelos dois iguais, igual a espaço em branco, então ele mostra o alert. Agora, se eu digitar qualquer coisa, então o if não é executado e o else sim é executado. Ok? Então, nós vimos aqui agora como vincular uma função. A gente precisa dessas funções para poder vincular códigos aos eventos. Então, evento de clique, evento de digitar. A gente vai ver muito sobre isso na unidade 2. Ok? E vimos aqui também sobre a estrutura condicional do if. Essa é um dos usos, um motivo de eu estar utilizando funções. Pessoal, a gente vai falar muito sobre funções nas demais aulas, porque ela tem muita aplicabilidade. A gente utiliza demais para desenvolver e para organizar o nosso código, tá? Então, fique tranquilo, se você não entendeu até agora, a gente vai falar muito mais ainda sobre funções e aí você vai ficar bem ciente da forma de trabalhar, vai conseguir aprender com a série de exemplos práticos que a gente vai fazer. Existem ainda mais duas outras formas de se declarar uma função, que não utilize essa palavra function, outra que não utiliza um nome específico para essa função, mas que a gente vai deixar para trabalhar no momento correto, no momento que realmente a gente precisa utilizar, porque assim você vai entender um pouco melhor como que funciona cada uma dessas formas de se declarar funções. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ok? Conteúdo de função é muito importante, a gente vai usar muito durante o restante do nosso curso, durante as nossas outras aulas, tá ok? Então fique ligado, porque agora a gente vai para a unidade 2 e a unidade 2 a gente vai trabalhar com eventos, que é um assunto super bacana, ok? Então te espero lá, até mais.